E aí, fala galera universitária, vamos continuar aqui com mais uma palestra da semana do TCC. Essa é a minha terceira palestra aqui, é a última palestra, onde eu vou falar sobre como apresentar o seu TCC com sucesso e sem medo. Sucesso e sem medo. Eu sou o Sérgio da Universidade Capenga, é um prazer estar com vocês aqui. A gente vai comentar um pouco sobre a apresentação, já teve outra palestra minha sobre a preparação para a apresentação e hoje a gente vai falar de fato sobre a apresentação no dia de você apresentar o seu TCC em frente à banca e às outras pessoas. Bom, como eu disse, meu nome é Sérgio Ribes, na Universidade Capenga, tenho 23 anos, sou estudante de engenharia e trabalho como vlogger, na Universidade Capenga hoje e também faço palestras para o público universitário e por isso eu fui convidado para falar sobre apresentação. A apresentação que é um dos grandes medos de algumas pessoas. As pessoas colocam a apresentação como vilã. As pessoas têm medo de apresentar. Então, bom, quais são os pré-requisitos, vamos falar assim, os pré-requisitos para você assistir a palestra de hoje? Seria interessante para ouvir essa palestra que você já tivesse visto, se não todas, ou pelo menos a maioria das outras palestras, da semana do TCC, desde as que falam lá do início, da concepção do TCC, até da parte de escrever também, e a parte de formatação. É muito importante que você já tenha visto essas palestras, para você ter uma ideia melhor sobre o que eu vou falar sobre o TCC. Mas se você ainda não viu, se essa é a primeira palestra que você vê, ou se você ainda não viu as outras tão bem assim, só ouviu mais ou menos, não tem problema, pode assistir também. E sugiro que você assista esta palestra, na verdade, mais de uma vez, E sugiro também que você veja a palestra anotando alguns pontos e vá parando para entender um pouco melhor. Bom, eu já fiz é muito importante, agora sim, é quase obrigatório que você tenha visto a minha palestra anterior, que é a palestra sobre como preparar a sua apresentação. Nela, uma palestra um pouco mais longa, ela teve 45 minutos, 50 minutos, e nela eu explico uma das maneiras, há várias maneiras, mas eu explico uma maneira, um passo a passo para você preparar a sua apresentação. Então, vamos partir do ponto agora, nesta palestra de hoje, supondo que você já tenha a sua apresentação pronta. Então você já fez aqueles passos que eu recomendei na apresentação, na palestra de antes, Então vamos imaginar que agora você já tem a sua apresentação pronta, já tem o seu resumo. Beleza, já tem o seu resumo, já tem os seus slides prontos. E agora, como é que você faz para apresentar de fato? Vamos só recapitular alguns pontos aqui, sobre o que é a apresentação de TCC. Essas são as dúvidas que as pessoas ficam. O que é apresentação, como eu faço, as pessoas ficam bem perdidas, Mas eu separei aqui o que não é a apresentação do TCC, eu já falei na outra palestra, mas vou reforçar aqui para você ficar com menos medo, da apresentação. Então, a apresentação, gente, não é um julgamento, Não vai ser, eles não estão ali para te sentenciar. Tem muita gente que acha assim, ai meu Deus, estou indo para o julgamento final. Não, é bem tranquilo. A gente supõe aqui, eu suponho pelo menos, que se você já chegou nesse ponto dessa palestra, já está se preparando, se preocupando com a apresentação, você já preparou um TCC legal, você já fez um trabalho legal. E se você realmente viu e acompanhou todas as outras palestras aí da semana do TCC e acompanha lá o portal TCC, eu imagino que o seu TCC está bem legal. Então, não precisa ter medo nenhum de apresentar o seu TCC. Se você fez um bom trabalho, consequentemente, e preparou a apresentação como eu expliquei na outra palestra, quase consequentemente você vai ter uma apresentação boa. Então na palestra anterior a gente viu sobre como finalizar o TCC, revisar, fazer o texto da sua apresentação e fazer também os slides da sua apresentação. E hoje a gente vai falar sobre como apresentar o seu TCC. Bom, eu fiz o caminho, eu chamei de o caminho, para a sua apresentação. Sempre que eu falo o caminho, não é o caminho único para a sua apresentação, mas o caminho que eu vou explicar hoje para você preparar a sua apresentação e como o propósito da palestra para você apresentar sem medo. Então eu vou falar aqui o resumo do que eu preparei e depois a gente vai abrindo cada passo, cada um desses passos para uma apresentação de sucesso, uma apresentação sem medo. Bom, então, depois que você já tem a sua apresentação pronta, tanto o texto quanto os slides,
eu falo que o primeiro passo é você ensaiar, e a gente vai comentar isso um pouco depois ali. Então eu indico você ensaiar, não é decorar, né? Mas assim ensaiar. Ensaiar é a base, um dos pilares para o sucesso da sua apresentação. Não é decorar, é ensaiar. E depois você faz essa apresentação para você mesmo e grava e com alguns amigos, isso para você cortar os erros e alguns tiques nervosos, né? Algumas coisas que podem te prejudicar lá na hora e para você se ver também como está o seu desempenho. Ok, depois eu recomendo você trabalhar um pouco da organização de tempo. Você tem um tempo definido para você apresentar o seu TCC, então como você vai gerir esse tempo, né? Então eu apresento aqui alguns métodos para você já no treinamento gerenciar, né? Controlar esse tempo e para você lá na hora também ter o controle total sobre o tempo, para você não estourar o tempo e isso se tornar um fator negativo na sua nota final. Beleza? Bom, depois eu sugiro que você estude a banca, né? Você estude a banca, ou seja, os professores que vão estar ali avaliando a sua apresentação e o seu TCC, então é importante você conhecê-los melhor para poder, realmente antecipar aquilo que pode vir, né, de perguntas, de questões, e também é importante conhecer a banca para você não cometer alguns erros, né, que eu vou explicar melhor depois, mas alguns erros como você não falar, sei lá, uma parte que de repente um professor ali é especialista e justo na parte que ele é especialista você fez uma apresentação ruim, preparou pouco aquela parte ou falou alguma coisa que não está tão certo ou não falou com tanta segurança. Então é importante que você conheça a sua banca. Bom, depois que você estudou a sua banca e já preparou, né, já se preparou psicologicamente, até mesmo para receber as perguntas que essa banca pode fazer, é importante, então você já tem nessa hora a sua apresentação praticamente toda encerrada, você já ensaiou, já contou o tempo, já está pronto até para as perguntas. Então aí é a hora, eu recomendo que você repasse os detalhes com o seu orientador, faça ali, marque uma reunião final com o seu orientador para tirar todas as suas dúvidas mesmo, né, sobre a apresentação mesmo, não sobre o trabalho, o seu trabalho já está pronto, mas sobre a apresentação. E depois é a hora dos finalmente, aí você vai para a parte de preparar a sua apresentação, né? É importante esses dias que ficam da pré-apresentação, né, até o próprio dia da apresentação, é importante que você já esteja bem, que você confira, lógico, os slides, repasse o texto, para que você tenha a segurança ali, né, de chegar na hora e realmente passar tudo aquilo que você preparou e estudou tanto. E por fim nós vamos falar sobre a apresentação em si, né? Então vai ser a parte mais tranquila, a parte talvez que se você fez toda a preparação, que eu vou te falar antes aqui, a parte de apresentar vai ser bem tranquila, mas eu vou dar algumas dicas também de como você ter postura lá na frente, como você agir em frente aos professores e ao público ali. Essas são as dicas finais. E depois a gente vai falar o que você faz ao terminar a apresentação e como você deve agir para que você feche com chave de ouro o seu TCC com o qual você lutou tanto, você trabalhou tanto, beleza? Bom, então sugiro que você agora pegue um lápis, pegue uma caneta e anote isso aqui, né? É muito importante que a gente tenha esse hábito de anotar as coisas, porque só assim, primeiro que você gera uma documentação ali, né? Depois você não precisa ficar toda hora procurando aqui onde no vídeo o Sérgio falou aquelas coisas, etc. E é bom para você também firmar o compromisso e gravar as coisas que eu tô falando. Então, sugiro que você anote os passos aqui que eu vou falar para você preparar a sua apresentação. Ok? Bom, antes de passar realmente para a apresentação, para os passos da apresentação de sucesso, eu queria falar um pouco sobre como é uma apresentação de TCC. Como é a apresentação de TCC, porque algumas pessoas não sabem realmente, e se você não sabe realmente como é alguma coisa, você tende a ficar com medo daquilo, né? Por exemplo, eu não sei, por exemplo, como é ir para o espaço, então eu tenho um pouco de receio, falar assim, Sérgio, você vai para o espaço, então eu não sei como é ir para o espaço, né? Então isso pode me dar um pouco de nervosismo, um pouco de medo. Eu já não contei para vocês ainda, mas eu já pulei de bungee jump, né? E eu fiquei realmente com medo de, nossa, como que é pular de bungee jump? E eu fui desafiado a pular, né? E aceitei o desafio.
Então, nos dias que antecederam o meu pulo, o meu salto de bungee jump, eu falei assim, vou pesquisar aqui como que é isso, né? Vi vários vídeos de saltos, né? Vi saltos que deram certo, mas eu também vi saltos que deram errado, né? Então é importante que você procure saber como é uma apresentação de TCC. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, da minha apresentação e um pouco também das apresentações que eu já vi, mas como isso, assim como quase tudo no TCC, pode variar de faculdade para faculdade. Então sugiro que você, além desse relato meu, você procure também, existem vídeos no YouTube sobre apresentação de TCC, sobre algumas pessoas que gravaram as suas apresentações, né? E eu sugiro que você veja esses vídeos e também, se possível, se ainda tem tempo, assista apresentações de TCC na sua faculdade, para você ver como que funciona de fato aí. Bom, então a primeira coisa é o seguinte, a apresentação de TCC, ela é diferente de uma apresentação de um trabalho comum, ok? Não vá para a apresentação de TCC achando que é aquela apresentação que você está acostumado a fazer, de trabalho, de seminário, essas coisas assim. Não, é bem diferente. Por isso que eu sugiro que você procure saber como que é aí na sua faculdade. Bom, geralmente ela tem de 20 a 30 minutos. Todas que eu vi, elas têm 20 minutos. Aqui na minha faculdade geralmente é assim. Você tem 20 minutos para apresentar o seu trabalho. Como eu disse na outra palestra lá, é onde você vai apresentar a história do seu trabalho, ok? Bom, você vai apresentar o seu trabalho para quem? Para uma banca examinadora, uma banca que é composta ali de 3, 4 professores, não sei quantos professores que formam a banca na sua faculdade, e você vai apresentar para eles e também para o público. Geralmente a apresentação de TCC é aberta para o público da sua universidade. Algumas universidades elas promovem até assim, com cartaz, por exemplo, apresentações de TCC ou defesas, né, de TCC tais dias, e tem os temas ali onde então é aberta ao público e as pessoas podem ver também. E até é interessante que na sua apresentação, eu acho, né, que haja mais pessoas, porque se você escolher um tema e você acha que aquele tema é relevante, eu acho que você acha que esse tema também é relevante para que outras pessoas conheçam também. Então é legal que haja outras pessoas também na apresentação. Bom, mais ou menos isso. Então você apresenta o seu TCC, a banca examinadora, geralmente depois que você apresenta, há uma sessão ali onde a banca, os professores fazem perguntas para você sobre alguns pontos que talvez não ficaram tão claros ou alguns pontos que eles querem testar de fato o seu conhecimento, ok? Então eles fazem essas perguntas e você ali responde essas perguntas de acordo com o que você estudou, com o que você aprendeu. Se você não sabe, eu sugiro que você até fale, não, isso eu não sei, não minta, né? Depois a gente vai falar isso um pouco também. E geralmente eles fazem algumas anotações, às vezes se eles já fizeram a correção do seu trabalho, eles te entregam o seu trabalho corrigido com as anotações e observações deles. Às vezes eles comentam também essas observações com você ali na hora, e os professores te dão a nota da apresentação, geralmente na mesma hora. Às vezes eles te pedem para sair e comentam ali sobre a sua apresentação entre si mesmo e depois te dão a nota ou estabelecem aí de acordo com os critérios que eles têm lá. Geralmente às vezes tem uma tabela com vários pontos, onde eles somam as notas e te dão a nota média. Isso, gente, varia de faculdade para faculdade. Então é importante que você saiba, eu só estou falando isso aqui para você ficar um pouco mais tranquilo sobre como é. Mas pesquise aí no seu campus, na sua faculdade, para saber de fato como é a apresentação de TCC. Mas a dica, o resumo disso tudo é o quê? Não crie fantasia sobre um mundo terrível ou um mundo mágico ou, né, da apresentação de TCC. É uma coisa simples, milhares, eu posso falar até milhões de pessoas já fizeram suas apresentações e outras milhões de pessoas vão fazer também. É algo corriqueiro dentro do ambiente acadêmico, beleza? Então vamos agora para o primeiro passo, né, para a apresentação de um TCC, uma apresentação vitoriosa do TCC. Estude e ensaie as falas. Bom, às vezes pode parecer engraçado ou até mesmo errado falar sobre ensaiar, né? Algumas pessoas, quando você vê uma palestra, geralmente, essa palestra de palestrantes famosos, você pensa assim, nossa, como eles falam bem, com tanta eloquência, com uma oratória tão boa. Mas a verdade é que a maioria dessas palestras, e eu falo assim, de experiência própria, não só de eu apresentar as palestras, mas também de conviver com outros palestrantes,
Essas palestras são ensaiadas e são bem ensaiadas e não há nada de errado com isso. As pessoas querem ver uma palestra boa e esperam uma palestra ensaiada. O grande erro é quando a pessoa confunde ensaiar com decorar. Por favor, não cometa esse erro. Então, eu quero que você ensaie a sua apresentação, não decore, não pense o seguinte, olha, agora eu tenho que falar tal texto e não posso errar tal texto. Não, ensaiar vai muito mais que isso. O que é ensaiar a apresentação de TCC? É ter o domínio completo do que você vai falar em cada hora. Lembre-se, se você já seguiu os outros passos da outra palestra sobre preparar a apresentação, você então já tem um resumo e você já tem os slides baseados no resumo. Você já sabe o que fala aquele resumo ali que você fez. Mas não é para você decorar, né, aqueles parágrafos ali que você fez no resumo. É para você saber explicar o que o slide 1, o que eu tenho que falar no slide 1, o que eu tenho que falar no slide 2 e o que eu tenho que falar no slide 3, né? Então isso é ensaiar. Você já vai automaticamente saber que você está no slide 1, o que você tem que falar, quais os pontos, e já sabendo quais os pontos você vai falar no slide 2 e onde isso tem conexão, né? Onde esses pontos têm conexão. Por isso eu falo também aqui no segundo ponto, olha, crie âncoras que te façam lembrar do texto. Por isso é importante ensaiar já com os slides prontos, obviamente, né? Por exemplo, esse slide agora que tem aqui no meu texto, né, da minha apresentação, ele tem um desenho aqui no canto direito de um microfone. Então, vamos dizer que eu estivesse apresentando isso, né? De repente eu vejo o microfone ali e eu já lembro, esse microfone me diz que neste slide eu tenho que falar sobre a apresentação, sobre ensaiar a apresentação. Bom, então isso é criar âncoras. Com a medida dos ensaios, né? Por isso eu falo, ensaie, né? E ensaie mais de uma vez. Você vai começar a criar âncoras para a sua apresentação. Outro ponto positivo de você ensaiar também a sua apresentação é que você pode descobrir e quase certeza você vai descobrir que alguns slides, na hora que você fez o resumo, na hora que você preparou o slide, parecia interessante ter aquele slide daquela maneira, com aquela figura, com aquele texto, mas depois você vai perceber que na hora de apresentar, aquele slide não ficou tão legal, né? Então você vai ter a oportunidade, se você ensaia, de tirar ou modificar esse slide. Então é um ponto positivo de você ensaiar também. Outra coisa é que quando você ensaia, você vai conseguir falar mais com ritmo, sabe? Com um ritmo melhor. Por exemplo, você já deve ter visto algumas apresentações lá na sua faculdade, na sua sala mesmo, aquelas apresentações onde a pessoa fica assim, então, nessa parte eu vou falar de... Isso porque a pessoa não tá, né, bem ensaiada, não tá bem treinada, ela não sabe, o cérebro dela demora um tempo para processar as coisas que ela tem que falar ali, né? Mas se você ensaiar direitinho, vai ser praticamente automático, você já sabe, olha, nesse slide eu tenho que falar sobre isso, então você não vai ficar travado né? Você já vai saber falar de uma vez o que você tem que apresentar naquele slide, naquele espaço da sua apresentação. E eu sugiro que você ensaie, Sérgio, até quando é bom eu ensaiar? É bom eu ensaiar 1, 2 ou 3 vezes? Bom, eu não tenho um número mágico aqui para passar para vocês, mas eu sugiro que você ensaie até que se torne uma coisa natural, até que se torne algo automático, né? Ou seja, se você apresentar de noite ou de dia, se você apresentar com chuva, sem chuva, até mesmo se o slide lá der problema na hora, não vai dar, e a gente, né, não pode dar errado, mas até se o slide der problema lá, você sabe apresentar, ok? Então, até quando você tem que ensaiar? Até se tornar natural. De repente, 2, 3 vezes já tá legal. Às vezes você, vou ensaiar pela 4ª, 5ª vez para ficar um pouco mais natural e um pouco mais automático. Aí sim, quando você já estiver bem ensaiado, aí sim eu sugiro a gente passar para o passo 2. Passo 2 é que você simule de fato a sua apresentação. Sérgio, mas qual que é a diferença entre ensaiar e simular a apresentação? Bom, se você já fez algum vídeo, né, alguma vez na vida, mesmo que para faculdade, para algum trabalho assim, eu imagino que você já tenha passado por isso. Olha, você tá ali com seus amigos e fala assim, olha, gente, no vídeo a gente vai falar isso, isso e isso. Às vezes você até ensaia alguma coisa antes. Olha, eu falo isso, o João fala aquilo e a Maria fala aquilo, né? Mas a hora que liga a câmera na sua frente, a galera trava.
Gente, isso é normal e acontece até comigo também. Eu faço meus textos, meus vídeos e na hora que eu ligo a câmera, às vezes me dá branco, às vezes eu esqueço, às vezes eu fico nervoso. Por quê? Porque a hora que tá gravando ali é uma hora que você tende a pensar assim, não posso errar, né? E na verdade, se for uma apresentação ao vivo, alguma coisa, é bom que você não erre. Mas a hora que liga a câmera, você muda, né? A sua postura e aquilo te deixa um pouco mais nervoso, um pouco mais tenso. E na hora que você fica tenso e nervoso, você tende a esquecer algumas coisas ou a pular algumas partes, né? Então eu sugiro que você simule a sua apresentação. Como? Então, depois que você já tenha ensaiado algumas vezes, eu sugiro que você grave você apresentando, né? Liga uma câmera, pode ser a do celular, se você não tiver outra, se você tiver outra câmera, liga ali, coloca num pedestal, coloca em cima de alguns livros e grave a sua apresentação. Você vai poder ver algumas coisas, como de repente, e eu falo assim, grave mesmo, não é grave sentado. Né? Não é só a fala que é importante na apresentação, a sua postura, os seus gestos também são importantes. Então, grave você de fato apresentando em pé os seus slides, o seu texto ali e repare nos tiques, nos movimentos, expressões. De repente você não se dá conta, mas você está olhando só para baixo. De repente você não se deu conta, mas você toda hora fala né. Então, né? Você fala né. Em cada fala que você fala, você está colocando um né depois. De repente você está se movimentando muito, de repente você não está se movimentando nada. Então, se você gravar a sua apresentação, você vai poder reparar nesses tiques, nessas coisas que podem te custar alguns pontos lá na hora, ou no mínimo fazer com que a sua apresentação seja menos brilhante do que ela poderia ser. Outra dica também que é interessante é você apresentar para um amigo seu. Chama aquele amigo de confiança e fala aqui, José, vem aqui, olha, vou apresentar o meu TCC para você nesses 20 minutos e por favor, seja sincero comigo, me fale os problemas, não me interrompa, né? Vamos agir como se a gente estivesse lá na hora. Ao final aqui, me fale o que você achou. Você achou que eu mexi demais? Eu mexi de menos? Eu não soube olhar? Eu fiquei nervoso? Eu pareci nervoso ou pouco confiante? Então apresente a sua apresentação para um amigo de confiança, beleza? Terceiro, beleza, então se você já ensaiou a sua apresentação, já simulou ela ali também, agora se você está confiante no texto, mas às vezes a gente não está tão atento e tão certinho com o tempo, então é importante que você controle o seu tempo, né? Comece a contar o tempo. É importante que nos seus ensaios, já antes, você tenha essa consciência, olha, a apresentação tem que durar 20 minutos, então eu vou tentar fazer em 20 minutos. Às vezes acontece, e comigo já aconteceu também, é que, por exemplo, eu calculei a apresentação para ser 20 minutos, quando eu apresentei deu meia hora, aí você fala assim, nossa, então não vou tentar apresentar um pouco mais rápido. Aí você apresenta um pouco mais rápido e deu 25 minutos, ainda tá fora. Então, aí você percebe, olha, então a única maneira, né, não vou correr mais, não vou falar rápido, então é melhor que vou tirar alguns slides, né? Aí você refaz a sua apresentação e agora deu 19 minutos, eu posso ir mais tranquilo, porque 19 ainda não é ideal, porque se você demorar um pouco mais lá, vai acabar estourando. Mas ok, o que é importante é que você comece a controlar o seu tempo e para que você saiba mais ou menos em qual ponto, em tal tempo, né, no tempo X, você tem que estar na posição Y da apresentação, né? Vamos imaginar, né, nesses termos mais ou menos. Bom, por exemplo, aos 5 minutos eu tenho que estar no slide 9 falando sobre, no meu exemplo do meu TCC, né? Aos 5 minutos eu tenho que estar no slide 9 falando sobre o TCC no Brasil. Aí entra a questão de como nós vamos controlar o tempo. Sérgio, óbvio, com um relógio, né? Mas existem vários métodos da gente controlar o tempo, claro, todos com algum tipo de relógio. Mas eu sugiro, existe a opção, por exemplo, do relógio de pulso. Você pode utilizar o relógio de pulso, mas não é a melhor opção, porque não sei se você já teve a experiência de estar falando com alguém e a pessoa de repente começa a olhar o relógio, né, no pulso, dá uma sensação de insegurança, às vezes dá aquela sensação que a pessoa está querendo ir embora, não é tão legal, né, com o relógio de pulso. Imagina você apresentando o seu TCC ali, toda hora, olhando no seu braço ali, não é tão legal. Outra coisa que o relógio de pulso pode te enganar, né, você pode bater o olho ali tão rápido, porque você não vai parar a sua apresentação e falar assim, gente, peraí, olhando o relógio ali no seu braço, e depois, agora retomando, né? Então, às vezes, você pode olhar muito rápido e acabar pensando que era 26, mas já era 29, né? E você acabou perdendo um pouco. Outra coisa que eu já vi gente utilizando também é utilizar aquele relógio que dá para colocar na apresentação. Tem como colocar o relógio ali embaixo
Eu, particularmente, acho muito feio. Acho muito feio ter ali embaixo aquele relógio. Acho desnecessário ter aquilo ali, porque nós temos outros métodos também. E não só você fica vendo o tempo, mas todo mundo fica vendo o tempo e você passa uma questão de um pouco mais insegura, né? Bom, um método que eu prefiro mais é ter um celular ou tablet com um contador regressivo de tempo ou, né, um contador normal de tempo, um cronômetro, ali virado para você. Quem tem tablet, geralmente tem aquelas capinhas também que consegue colocar ali o tablet virado, né, para você na apresentação, para não ficar para o público, fica só para você. Então você consegue, assim que você começar a apresentação, você dá o start lá, você vai ver, olha, 1, 2, 3 minutos e discretamente você vai poder ficar olhando para o relógio ali e acompanhar o tempo de uma maneira mais tranquila, mais suave. Com o celular também, você coloca o celular em uma posição virada para você ali, que ele vai contar o tempo com uma letra maior, né, com os números bem maiores, assim você vai poder ver quanto tempo tá. Eu acho uma maneira mais elegante de você poder controlar o seu tempo, né? Bom, agora tem uma outra dica também, e essa dica para mim é a melhor de todas, é a melhor de todas. É você ter um amigo na plateia te orientando sobre o tempo, né, da sua apresentação. É muito legal, eu gosto muito quando, por exemplo, eu vou em alguma palestra, eu vou dar alguma palestra, né, e tem alguma pessoa que fala assim, Sérgio, olha, você tem 50 minutos para apresentar, mas de 10 em 10 minutos eu vou levantar uma plaquinha para você saber quanto tempo você ainda tem. E, gente, é a melhor maneira, porque eu fico ali despreocupado com ficar olhando o tempo, relógio, tablet, vendo, procurando onde deixar o tablet. Às vezes, né, não tem lugar para colocar o celular, as coisas assim. Não tem que ficar olhando o relógio no pulso também. E tem uma pessoa ali na plateia que, de repente, geralmente vai ficar lá no fundo, levanta uma plaquinha, olha, 10 minutos, 20 minutos. E é uma maneira muito melhor, muito mais tranquila de poder controlar o tempo. Então, se você tem um amigo mesmo, né, peça para ele ir no dia da apresentação, fala assim, ó, não falte, por favor, né, e de 5 em 5 minutos, levante o braço discretamente, fica ali no fundo, mas levante o braço discretamente ali, ó, falando, ó, já foi 5 minutos, agora já foi 10, depois já foi 15, ou seja, nos 15 minutos, você, por algum motivo, se perdeu na apresentação e ainda não está próximo do final da apresentação, você já sabe que você tem que acelerar um pouco mais para terminar a sua apresentação, está nos 5 minutos finais. Então, procure um método para você controlar o seu tempo e já treine também, já ensaie com esse método para controlar o seu tempo. Não estoure o tempo, é algo que pode, algo simples, né, que pode tirar uns pontos finais na sua apresentação. Você vai, às vezes você pode ficar tão nervoso que você se perde tanto, né, era 20 minutos, você já estourou 25, aí você chega lá, estoura 30 minutos, estoura 35, com certeza a banca vai ficar um pouco, não vou falar nem frustrada, né, com isso, mas vai ver que você, olha, você não consegue nem respeitar o tempo da apresentação. Então, de alguma maneira, da maneira que você achar melhor, controle o seu tempo, entendeu? O tempo da apresentação. Beleza, agora o quarto passo, a quarta dica que eu tenho para vocês é uma dica muito importante. Essa dica, ela diferencia de dica de qualquer tipo de apresentação, né? Porque é específica para o TCC. Estude a sua banca. Bom, a sua banca é aquelas pessoas ali que vão avaliar o seu TCC, a sua apresentação. E isso varia de faculdade para faculdade. Em algumas faculdades, você mesmo, né, ou junto com o seu orientador, você pode escolher os professores que vão compor a sua banca. Em algumas faculdades não é assim, em algumas faculdades o seu orientador escolhe ou tem alguma outra maneira, algum outro método de seleção de bancas para trabalhos, né? Bom, então varia muito, né? Então é a maneira com que você tem que lidar com isso. Bom, se você escolhe a sua banca, eu sugiro, tá, que você saiba escolher os seus professores, né? Eu até coloquei no slide aqui, você entendeu, né, como você faz. Bom, então eu sugiro que você escolha professores que você tenha tido uma boa relação durante a sua graduação. Escolha aqueles professores que você sabe que não são tão implicantes. Alguns professores a gente conhece, né, durante a nossa graduação, são professores que implicam bastante. Então, esses professores, se você pode escolher, eu sugiro que você não escolha esse tipo de professor. Sugiro escolha aqueles professores que você tem uma relação legal, aqueles professores que se interessaram, né, pelo seu trabalho. Às vezes você chegou ali durante o seu trabalho e falou, olha, professor, eu estou estudando sobre isso. Aí ele falou assim, nossa, que legal, que bacana que você está estudando isso, né, essas coisas assim. Então, escolha esses professores, esse tipo de professores que tendem a ter uma receptividade melhor do seu trabalho, ok? Se você não escolhe a sua banca,
né? Então, se a sua banca é escolhida por outras pessoas, a partir do momento que você sabe quem são os professores que vão compor sua banca, procure saber quem são, ok? Então, como você pode saber quem são aqueles professores? Você pode perguntar aos outros alunos, né? Você pode, você, no caso, eu imagino você é um veterano, mas você pode perguntar para os outros veteranos também, com aqueles que já tiveram aulas com esses professores. Você perguntar como é o professor X, você já teve alguma apresentação dele, como que ele com apresentações, ou como ele é na avaliação dele. Ele é muito rígido, ele pega em quais pontos, né, ele dá mais atenção, beleza? Outra maneira também é você pesquisar no currículo Lattes do professor, para saber quais são as áreas de especialização dele. Você de repente descobre ali que ele já foi banca de tantas, né? Nem TCC geralmente não coloca ali no Lattes, não lembro se coloca ou não, mas de outro tipo de banca sim colocam ali no Lattes. Então você já vai ver a experiência dele com apresentações também, e a área de especialização dele, que a gente vai falar daqui a pouco. E pesquise também no LinkedIn para poder conhecer um pouco mais do seu professor, um pouco mais das pessoas que vão compor a sua banca. Mas para que você tem que conhecer a sua banca, os seus professores? Para você já vir preparado para as possíveis perguntas e para as possíveis indagações e possíveis objeções dos professores. Porque se você não atenta para este fato, o que pode acontecer? De repente você está apresentando ali, mas você se esqueceu que aquele professor que está na banca ali, ele já... Ou se esqueceu não, às vezes você não sabe, que aquele professor que está na banca ali, ele já estudou durante 20 anos aquilo que você está falando. Você estudou na sua graduação e no seu TCC durante 1 ano, 6 meses, mas aquele professor ali estudou durante 20 anos. Então, você tem que ter alguma segurança, alguma propriedade na hora de falar certas coisas. Por quê? Porque aquele professor ali estudou durante muito tempo, ele é um especialista naquela área. Então, se você sabe em quais áreas aqueles professores que compõem a sua banca são especialistas, você já sabe onde você tem que apresentar o seu trabalho de uma forma mais encorpada, de uma forma a deixar menos dúvidas, de uma forma que você mostre que você realmente dominou aquele assunto. Se você vacilar, se você escorregar se você escorregar nessas áreas que algum professor ali na banca, ele é especialista, de repente por uma confusão sua, ou às vezes porque você de verdade não estudou muito bem aquele assunto, né, no qual o professor é especialista, você pode comprometer a sua apresentação, porque a partir daquele momento você, vamos dizer que, né, sei lá, um exemplo bem ridículo, que ovo faz bem para a saúde, né? Só que aí você fala isso na sua apresentação, por inocência, ou porque algum autor que você leu ali, mas falava que ovo faz bem para a saúde. Mas, de repente, a gente tem um professor ali na banca que a tese de doutorado dele, a especialização dele é nos malefícios do ovo, né? Você acabou de falar que o ovo faz bem para a saúde e você tem um professor ali especialista em ovo. Então, a partir daquele momento, o professor ele não vai mais prestar atenção no que você está falando e vai ficar na cabeça dele ali pensando métodos não, mas argumentos para depois falar para você, para mostrar que ovo faz mal para a saúde, né? E você vai sofrer desnecessariamente sobre isso. Então, eu sugiro que você estude as áreas, talvez não estudar de fato, mas procure conhecer as áreas nas quais o pessoal da banca é especialista e, se possível, leia os trabalhos deles que tenham a ver com o seu trabalho, né? Então, se você vai apresentar sobre ovo, procure ali se tem algum professor que fez algum trabalho também sobre ovo, ok? Resumo disso tudo, estude a sua banca para você estar preparado para as objeções e para as possíveis perguntas. Isso vai te deixar bem mais seguro na hora de apresentar. Ok, feito isso, então vamos repassar aqui. Então você já ensaiou a sua apresentação, já corrigiu os erros que você pode ter tido através de uma gravação, através das dicas de um amigo, você já cronometrou bem seu tempo, você já estudou a banca, então já está finalizando tudo, né, para a sua apresentação, para você poder apresentar realmente com segurança, né, com atitude ali na frente da banca. Então nessa hora, nesse quinto passo, eu sugiro que você repasse alguns detalhes com o seu orientador. Então nessa hora você já concluiu todo o seu trabalho, então você já vai chegar para o orientador só para fazer aquela lapidar, né, cortar as arestas ali que estão sobrando. Então
Converse com o seu orientador, marque uma reunião ali, algo de 20 minutos, para você tirar dúvidas, não sobre o seu trabalho. Seu trabalho já está pronto, coloque isso na cabeça. Seu trabalho já está pronto. É só tirar dúvidas sobre a apresentação, né? Sabe quando eu falava que cada faculdade de alguma forma a apresentação? Então, aproveita e tira ali com o seu orientador essas dúvidas. Conversa, olha, vai ser quanto tempo, professor? 20 minutos, ok. E se eu apresentar em 17, se eu apresentar em 22, o seu orientador vai explicar um pouco. Se seu orientador for um pouco mais aberto a isso, você pode inclusive passar os slides para ele, né? Olha, vê se está legal, vê se está bacana, e ele pode falar algumas coisas que você pode melhorar ali no slide, talvez não ficou tão legal. Converse ele sobre o que você acha que pode ter perguntas, né? Ali na hora da apresentação, converse com ele sobre a banca também. Confirme. É muito importante, confirme com ele, tanto para você quanto para ele, né? A data e local, qual sala vai ser a sua apresentação, onde vai ser, qual o horário. E também aqui eu coloquei, né, para você, eu até acrescentei depois este detalhe, roupa, né? Isso, eu não vou gastar muito tempo falando sobre isso, mas geralmente em apresentação de TCC a gente veste uma roupa mais formal. Alguns lugares chega até mesmo vestir a roupa bem formal, como terno para os homens, assim, uma roupa social para as mulheres também, compatível. Em alguns lugares, alguma coisa mais tranquilo, sempre social. Mas, por exemplo, na minha faculdade, os homens costumam vir de camisa social, né, de manga comprida, e já está bom. O pessoal que não utiliza terno, em alguns outros lugares, sim, eu já vi algumas apresentações, até no YouTube mesmo, o pessoal apresentando de terno. Então pergunte para o seu orientador, para você conhecer a cultura da sua faculdade, como você deve se vestir, mas não quebre muita cabeça com isso. Eu não imagino você, nossa, vou comprar uma roupa especial só para apresentação. Não, é mais tranquilo, gente. Agora abrindo um parênteses em tudo aqui, tire essa carga pesada, né, da sua cabeça sobre a apresentação. Não dificulte as coisas que podem ser simples, ok? Então, repasse os detalhes com o seu orientador. Agora, depois que você repassou os detalhes com o seu orientador, é hora de você fazer o ajuste final na sua apresentação. É para mexer, para depois não mexer mais, né? Consertar os problemas para depois não mexer mais. Então, revise o texto final. Ok, beleza, agora a partir de agora não vou mudar nada. Se eu for ensaiar mais alguma vez, eu tenho segurança que é aquilo ali a parte final. O tempo já está todo dominado, ok? No slide tal, eu devo estar mais ou menos ali no meio, aos 10 minutos, devo estar mais ou menos ali no meio da apresentação, ok? Verifique se os slides estão todos certos, passa aquele pente fino, né, se não tem nenhum erro, né? Eu imagino que não vai ter erro de português, mas às vezes cabe mais algum erro, algum ajuste ali, às vezes de alinhamento, às vezes trocar uma imagem que não ficou tão legal, uma fonte que não ficou tão legal, ok? E anote as possíveis perguntas que, se a banca fizer, se os professores fizerem alguma pergunta, você já, inclusive, já se preparou para as respostas, já anotou, já tem elas anotadas. Então, beleza, esse é o passo final, é aquele ajuste fino, né? Tirar todas as dúvidas, a finalização de fato da sua apresentação. Você já está agora com tudo pronto, preparado e seguro para fazer uma boa apresentação. E no 7º passo, agora é algo bem importante, ok? Então, agora você já tem tudo pronto para a sua apresentação. Você agora está seguro para apresentar. Então, chegando aos dias da apresentação ali, né? O que eu tenho que fazer antes da apresentação, Sérgio? Algumas pessoas ficam um pouco nervosas nessa época, nesses dias. O que eu tenho que fazer antes da apresentação? Bom, claro, você já está com tudo pronto ali, agora é a hora de criar um pouco mais de segurança para não ter nenhum problema na hora. Então sugiro que você faça um backup da sua apresentação. Primeira coisa, salve ele no formato mais antigo, né? Eu imagino, se você seguiu as dicas ali de como preparar a nossa apresentação, você não fez nenhuma apresentação mirabolante usando os últimos recursos ali do PowerPoint ou do outro programa que você utiliza para fazer a apresentação. Então, salve na versão mais antiga, é mais seguro, né, que roda em qualquer computador, em qualquer versão do Office Microsoft. Sugiro que você salve também mais de um pendrive, né? De repente você salvou no seu computador, salvou em um pendrive, mas salve, por segurança, salve em outro pendrive também. E por via das dúvidas, mande também para o seu e-mail ou coloca ali no Dropbox, né? Mande por e-mail, mais simples, mande para o seu e-mail, mande por e-mail do orientador também, para não ter
nenhum problema na hora ali, vai que não roda, você tem um outro pendrive, vai que não roda nenhum pendrive, queimou o USB, você ainda consegue baixar na internet, ok? Isso tudo, claro, gente, estou falando pra... Não precisa ficar nervoso, pilhado isso. 99% das vezes vai funcionar direto aí na sua primeira maneira que você preparou a sua apresentação. Mas isso tudo é para te deixar com mais segurança na hora de apresentar, ok? Bom, é importante também, isso para qualquer coisa que você for fazer na vida, durma bem no dia anterior. Se você seguiu todos os passos que a gente falou até agora, provavelmente está tudo ok, você está bem preparado e seguro para apresentar, então durma tranquilamente, não fica desesperado, meu Deus, amanhã é minha apresentação, etc. Procure dormir bem, tranquilamente, né? Não precisa nem falar, não saia para uma festa, né? Depois do TCC você pode até sair para a festa, mas antes, na noite anterior, não. Para que seu corpo também esteja bem preparado. É muito importante que não só a sua cabeça esteja bem preparada, mas que seu corpo também esteja bem preparado. Bom, chegue mais cedo no local da sua apresentação. Se a sua apresentação foi marcada para as 9 horas da manhã da sexta-feira, procure chegar na faculdade ali 7h30, 8 horas, né, no máximo. Para quê? Para conferir se a sala está tudo ok, se sua apresentação está rodando, se tem todos os equipamentos. Eu preciso de um computador e de um slide ali. A sala tem computador, tem slide, o meu computador funcionou no slide dali. Aproveita, testa, repassa tudo. Ok, isso tudo para você ficar bem tranquilo antes da apresentação e durante a apresentação. Uma outra dica aqui que eu passo também é não utilize aceleradores. Eu coloquei aqui na apresentação aceleradores e calmantes, né? Bom, o que seria um acelerador? De repente, tem gente que comete esse tipo de erro, né? Em vários momentos, seja fazer uma prova ou seja também em alguma apresentação. Já vi gente até brincando também, não, vou tomar uma cachaça aqui para poder apresentar melhor, para poder me soltar mais. Gente, lógico que você não vai fazer isso, eu espero que não, né? Mas também não utilizar, por exemplo, vou utilizar esse café, vou tomar pó de guaraná para ficar mais ligado, etc. Não, gente, não utiliza nenhuma forma, né? Nada para te acelerar, né, na apresentação. Não utilize também eu vou ficar nervoso, vou tomar esses calmantes aqui. Não, gente. Não utilize nada para modificar o seu comportamento, né? Você mesmo. Se você preparou bem a sua apresentação, não vai ter motivo para você ficar nervoso. Então nem para você ficar, né, inibido, né, com vergonha. Então não utilize nada, né, nem para te acelerar demais, nem para te acalmar. Para te acalmar não tem nada melhor do que você pensar: olha, eu fiz um bom TCC, eu preparei uma boa apresentação, então agora é só apresentar com segurança o meu TCC. A maior parte do nervosismo vem de quando você não está bem preparado, né? Se você preparou bem, você vai chegar lá com confiança. Mas beleza, algumas técnicas também importantes antes da apresentação, algumas técnicas importantes que eu vou passar para vocês aqui para deixar vocês mais tranquilos também e preparados na questão de falar também. Bom, eu sugiro que algumas pessoas, claro, elas ficam bastante nervosas na hora de apresentar, ou naquela meia hora antes de apresentar, inclusive na apresentação. Então eu sugiro que você, nos minutos que antecedem a sua apresentação, que você faça um exercício de respiração. Eu não posso passar agora esse exercício, né? Não tem como, mas pesquisa aí no YouTube, tem bastante técnicas de respiração. Respira fundo e segura, né? E solta devagar. Respira fundo e solta devagar. Você vai ver que isso vai te dar uma tranquilidade. Se seu coração está acelerado, provavelmente essa respiração mais tranquila, né, mais soltando devagar, ela vai desacelerar o seu coração, a sua respiração também, que pode estar falhando na hora. Outra coisa também, parece bobeira, relaxamento facial, mas que faz diferença. Eu faço bastante quando... Eu aprendi isso eu faço hoje aula de canto, né, para poder melhorar a dicção, e eu aprendi a ir lá fazer relaxamento facial. É como você pode imaginar mesmo, fazer uma massagem no seu rosto, né, na parte da sua boca. Isso vai tirar toda a tensão que você pode ter no seu rosto e na sua fala também. Isso vai melhorar bastante, são coisas para te deixar mais tranquilo. Aquecimento vocal é importante porque... Às vezes, nós estamos acostumados a falar, mas talvez você não esteja acostumado a falar 20 minutos sem parar. Então, é importante que haja um aquecimento vocal
simples, né? Não precisa fazer um aquecimento vocal igual os cantores profissionais fazem, mas de repente alguma coisa como... você pode procurar no YouTube aí como é um aquecimento vocal, mas alguma coisa só como um rrr, com a língua, rrr, com os lábios, isso já aquece a sua voz, já ela prepara a sua voz para ela falar mais. Então você não vai ter algum problema como de repente, se você não aquece e você não está acostumado, junto com o nervosismo, junta com outros fatores, de repente o tempo está seco ou não tem água lá na hora, de repente já pensou se a sua voz acaba no meio da apresentação? Então é importante, faça um aquecimento vocal simples também, obviamente, vá ali no banheiro e faça, eu sugiro, né? Faça algo bem simples também para deixar a sua voz mais aquecida, mais preparada para você fazer a sua apresentação. E também, claro, eu sugiro que você agora não, né? Mas depois reveja um vídeo onde minha outra palestra aqui, onde eu falo como escrever o seu TCC sem desespero. Mais ou menos ali no meio da apresentação eu falo um pouco sobre como tirar o bloqueio mental, sabe? E na hora de escrever, mas o mesmo vale para a apresentação. Então, tira o bloqueio de apresentação. Se você alguma vez se você tem problemas com a apresentação, com nervosismo, essas coisas, tira esse bloqueio. Como você pode tirar esse bloqueio? Existem várias técnicas, mas uma delas, e a mais fácil, a que eu utilizo, é imaginar alguma vez na vida onde você já falou em público e falou bem, falou com segurança, as pessoas já te aplaudiram, e você repassa esse momento na sua cabeça, minutos antes da apresentação, e você vai ter confiança. Olha, em tal data, em tal acontecimento, eu já falei bem, o pessoal gostou, já bateu palmas. Então, olha, se eu fiz uma vez, eu sou capaz de fazer outra vez também, eu sou capaz de falar bem e falar com segurança todas as vezes que eu precisar. Então, tire esse bloqueio. Caso você tenha algum medo ainda, tire isso da sua cabeça. Lembre-se, se você preparou, a apresentação é só uma consequência, né? Se você preparou bem seu TCC, você fez bem seu TCC, se você preparou bem a sua apresentação, olha, só aqui na semana do TCC a gente tem 2 palestras de quase 1 hora cada uma só sobre apresentar. Então veja e reveja essas apresentações para ter certeza que não está faltando nada. Se você preparou bem, você não vai ter problema nenhum na sua apresentação, ok? Bom, chegamos aos finalmente, né? Agora as cortinas se abrem, a bola rola, o apito, né? O apito toca e a bola rola, é hora da apresentação. Então, com as técnicas que eu falei antes, relaxe, né? Antes da apresentação, gente, já tá tudo ok, é a hora de você colocar a cereja do bolo no seu TCC e, né, esperar ali a nota, que se você preparou bem, eu tenho certeza que você preparou bem, vai ser uma nota muito boa. E então, relaxe antes de começar e fique tranquilo. Agora vão algumas dicas também, né, para você na hora de apresentar. Eu acho importante que você sorria. Não que você, né, fique ali como um bobo na frente rindo de tudo. Afinal, é um trabalho acadêmico, um trabalho sério. Mas é importante que você demonstre confiança e demonstre confiança com um sorriso também. Chegue com postura e chegue e fale com segurança. Se for de noite, olá, boa noite a todos, né? E fale com aquele sorriso no contagiante, já desperte ali e surpreenda. Talvez tenha aquele professor que não veio esperando tanta coisa de uma apresentação, mas você começou ali com um sorriso contagiante, uma coisa assim positiva, bastante, né, mostrando bastante postura e segurança do trabalho que você vai apresentar. De repente você já muda a cabeça desse professor e ele passa a absorver a sua apresentação de uma outra forma. Outra coisa também que algumas pessoas ficam com dúvida na hora de apresentar qualquer coisa é para quem eu vou olhar, né? Será que eu tenho que olhar para o slide? Será que eu olho para a banca? Será que eu olho para a pessoa que vai estar ali, o público que vai estar ali na plateia também, vamos dizer assim, né? Você acha que a gente olha para quê? Pensa aí. Bom, eu sugiro não, mas eu falo, olhe para todos, né? Como? Mas Sérgio, eu não consigo olhar para todos ao mesmo tempo. Não, você não consegue olhar para todos ao mesmo tempo. Mas vá alternando, olhe para a banca ali, olhe para um professor, olhe para outro, pule e depois olhe para a plateia e volte, sabe? E continue fazendo isso. Olhe para os professores, olhe para a plateia. Professores, plateia, não acho tão legal, né? Não recomendo que você fique olhando para o slide, vai passar aquela insegurança. Lógico, você tem que ver o slide, então você dá aquela olhadinha rápida, ou às vezes com o canto de olho, só para saber em qual posição o slide está mesmo.
e já volta a olhar com segurança, com firmeza, olhando, se possível, diretamente nos olhos das pessoas que estiverem ali. Gente, vocês podem reparar que sempre eu estou falando aqui na apresentação, né, na palestra aqui, sobre como é importante passar segurança na sua apresentação. Eu posso dizer que isso, em qualquer assunto, e também vale para a apresentação de TCC, é muito importante. Se você não passa segurança na sua apresentação, no seu modo de falar, as pessoas vão ficar com dúvida, gente, vão ficar com aquela ideia, tem alguma coisa de errado aí, né? Olha, o Sérgio não preparou, acho que o Sérgio não estudou tão bem, acho que o Sérgio não preparou tão bem a sua apresentação. Então é importante também sempre estar atento ali ao tempo, né? Ao tempo, então a gente já deu as dicas ali, pode ser um celular ou tablet na sua frente ali, ou pode ser algum colega ou amigo levantando a mão ali de 2 minutos não, mas 5 minutos, levantando alguma plaquinha para você saber o tempo que está. Então, na hora da apresentação, você vai ficar nervoso, você pode até tremer, né? Pode até tremer sim, mas você controle, é importante que você tenha segurança e controle também o seu tempo, né? Aí aqui vem uma dica bem interessante também, atenção gente, essa é uma dica muito importante que algumas pessoas que são, vamos dizer assim, leigas ou amadoras, cometem bastante e acham que estão acertando quando fazem isso. Mas é a questão de frisar os erros, né? Você reparou, você está assistindo a minha palestra aqui já tem uns 40, 50 minutos, você já reparou que algumas vezes eu errei aqui na minha fala, nas coisas que eu queria dizer, mas praticamente hora nenhuma você escutou e eu falei, não, peraí gente, desculpa, eu errei isso. Deixa eu falar de novo. Né? Eu não faço esse tipo de coisa tanto, né? Posso até fazer, mas não faço tanto. Eu me policio para não fazer. E sugiro que você também não faça esse tipo de coisa na sua apresentação. Ou seja, não frise os seus erros. Se de repente você gaguejou ou tossir, não, se você tossir sim, mas se de repente você gaguejou ali, foi falar assim, na Flora. Aí você fala assim, desculpa. Quando você pede uma desculpa, assim, às vezes aquilo passou despercebido, ou às vezes a pessoa percebeu, mas não deu tanta atenção. Quando você pede desculpa, você tira a atenção da sua apresentação e chama a atenção para o seu erro. Ok? Então, não frise seus erros, né? Não tô falando para esconder as coisas, mas não frise seus erros, não fique toda hora pedindo desculpas, desculpa, errei, etc. Ou também, de repente, alguma parte da sua apresentação, nossa, isso é uma coisa né, absurda, gente, não faça isso. De repente, você notou um erro na sua apresentação, de repente ele faltou um ponto final em algum lugar que tinha que ter tido, né? Coisa que eu dei a dica aqui pra gente revisar a palestra, mas pode passar, né? Pode passar algum tipo de erro assim. Mas já pensou? Você tá apresentando ali e de repente eu falo assim, nossa, desculpa, inclusive o slide tá errado, faltou um ponto final. Olha gente, que absurdo esse tipo de coisa, né? Eu tirei a atenção, às vezes a pessoa nem ia perceber aquele erro ali, mas eu tirei a atenção da minha apresentação e julguei no meu erro ali. Então, uma dica muito importante, não frise os seus erros na sua apresentação, tá joia? E seja natural, e muito importante, se você ensaiou bem, você vai conseguir ser um pouco mais natural e siga conforme o ensaiado, aquilo que você ensaiou. Então, haja naturalmente, não decorado, mas com naturalidade, com clareza. Gente, como eu disse na outra apresentação, hoje eu não disse tanto, mas você vai estar contando a história do seu TCC. Você tem que encantar a sua banca, contar a história, os prós, os contras, talvez, né, da sua pesquisa, como você fez, por que você fez. E a dica maior é passe segurança, sabe? Às vezes nós não temos tanta segurança, né? E às vezes nós não temos tanta segurança por não preparar tão bem, mas prepare bem a sua apresentação e você vai ver que você vai ter sim segurança para apresentar. Bom, após apresentar, aguarde os comentários, né, das pessoas, da banca ali também. Então, seja receptivo, né? Algumas coisas podem acontecer, de repente pode ter um professor querendo ali te apertar de verdade, né? E nessa hora tente agir com naturalidade, não se sinta acuado nesta hora, receba a pergunta e se você fez um bom TCC, se você fez um TCC
né, estudou direito, você vai estar preparado. Se você já conhecia a sua banca, você provavelmente já esperava aquele tipo de pergunta, você, né, já sabe o que pode vir de pergunta, então responda naturalmente aquela questão, seja seguro na sua resposta, fale ali com firmeza, não use palavras como eu acho, eu penso que, eu creio, ou deve ser, possivelmente, algumas coisas assim, né? Não fale, olha, a resposta disso é isso, 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 conforme, e se couber aí, né? Você coloque, reitere na sua apresentação, conforme eu disse ali no meio da apresentação e fiz isso, né? Conforme eu falei em tal parte da minha monografia que está aí com vocês, né? Então, você pode, né, reafirmar ali com segurança a sua resposta também. E, gente, por favor, agora uma dica muito importante também, seja sincero. Se você realmente não sabe responder, fala, olha, eu não sei responder, mas eu vou procurar estudar isso, vou procurar solucionar essa dúvida e posso incluir isso, caso for necessário, na minha monografia final, ou sim, eu não sei responder isso agora, mas posso procurar estudar e posso responder depois. Não invente, né? Gente, vocês têm que lembrar, né? A gente tem que lembrar que os professores ali, a maioria deles já estão há muito tempo estudando aquele assunto. Talvez você está diante de um professor que tem 30 anos que ele já estudou aquele assunto, tem 30 anos que ele participa de bancas, então ele sabe quando o aluno está mentindo, quando o aluno está falando verdade, ele sabe se você está enrolando ou tentando iludir não, mas enganar aquele pessoal ali. Gente, por favor, então seja sincero. Se você não sabe, fala que não sabe. Se você acha que a sua seu TCC de fato falhou naquilo ali, você pode falar, olha, realmente meu TCC não cobriu essa parte, mas eu indiquei que outros trabalhos sigam, ou que outros trabalhos refaçam a minha pesquisa, atentando-se mais para esta área, sabe? Então, se você estudou, né, como eu disse, veja outras apresentações, você vai poder perceber também como as pessoas conseguem responder a esse tipo de questionamento. Mas a dica final seja sincero, né, a respeito do seu TCC, a respeito do seu trabalho, não tente enganar aos professores, também não jogue a culpa em outras pessoas, né? Nossa, eu já vi gente tentando jogar a culpa em outros trabalhos. Por exemplo, o professor fez uma indagação, uma pergunta, aí a pessoa, para livrar a culpa dela, né, ela fala assim, mas é porque eu olhei, tal autor fez assim também, né? Então, gente, não coloca a culpa em outra pessoa, porque, acho que ninguém é doido de fazer isso, né, mas fala assim, porque meu orientador falou para fazer isso, né? Então, vai acabar a apresentação ali, o orientador vai querer te matar, né? Então, não tente esconder erros, não tente jogar a culpa em outras pessoas. Não engane, mas tente contornar isso de uma maneira inteligente. Bom, depois que acabar tudo e você receber a sua nota, seja ela qual for, né, agradeça os professores, agradeça todo mundo ali. Lembre-se que eles tiraram parte do tempo deles para estar ali vendo a sua apresentação e tudo. Então agradeça a eles, seja agradecido e converse, termine bem e novamente com um sorriso, com postura, com confiança a sua apresentação. Bom, depois disso é partir para o abraço, né? Provavelmente, eu já falei isso várias vezes na palestra aqui, mas vou reafirmar. Eu vou falar com certeza, né? Se você seguiu todos os passos, você viu todas as palestras aqui e procurou fazer um TCC de qualidade, um TCC de sucesso desde o início, estudou realmente, não enrolou, usou todas as ferramentas que você obteve aqui na semana do TCC, durante a elaboração do seu trabalho, eu tenho certeza que a consequência natural disso é um TCC de sucesso, é uma boa nota. Algumas pessoas, eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas vão tirar, algumas pessoas que participaram da semana do TCC e adquiriram um TCC prêmio, o TCC do prêmio, elas vão tirar notas máximas no seu trabalho. São pessoas que se dedicam mais, são pessoas que se dedicaram bastante nos seus trabalhos. Algumas pessoas, claro, gente, nem todo mundo vai tirar um 10 no trabalho, algumas pessoas podem tirar uma nota melhor, mas eu tenho certeza que se você se empenhou, estudou, fez um trabalho com qualidade, um trabalho legal, você vai ser sim aprovado. E como a Mari disse, vai ter sido uma fase ótima da sua graduação.
não ótima do ponto de vista talvez de sono, essas coisas assim, mas vai ser uma coisa, você vai sair maior. Você vai sair maior do que, né, do que entrou. Você vai sair maior do que quando começou a fazer o seu TCC e de fato vai poder terminar sua graduação sabendo que fez um bom trabalho, que fez uma boa graduação e soube terminar bem o seu trabalho, né? Bom, eu espero que nesta quase 1 hora de palestra que tenha sido útil, que tenha dado boas dicas. Obviamente eu não esgotei o tema da apresentação, o tema sobre apresentar. Eu sei que o TCC tem planos aí de trabalhar mais textos lá no blog sobre apresentação e outras coisas também sobre apresentação. É uma área que sempre vale a pena você estudar um pouco mais, não só para o seu TCC. A maioria de nós está se formando aí, vai para o mercado de trabalho e no mercado de trabalho a gente vai ter que apresentar. Então, utilize essas dicas, né, das minhas 2 palestras aí. São dicas que eu escrevi com carinho e pensando bastante sobre como eu passar um pouco da minha experiência com apresentações para vocês. Ok? Agora é partir para o abraço. Eu espero receber daqui a um tempo, com as primeiras apresentações, alguém falando: ah, Sérgio, olha, tirei um 10 na minha apresentação, obrigado pelas dicas. Eu tirei um 9, mas estou muito feliz também. E aqui, ó, eu vou ficar muito feliz se eu receber esse tipo de comentário. Por favor, falem o que vocês acham. Se ficou alguma dúvida também, vocês têm total liberdade comigo para me mandar uma mensagem pelo Facebook, para me mandar um e-mail, para me twittar lá no Twitter sobre esses assuntos. Eu terei todo o prazer do mundo em conversar com vocês. Eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para somar, tá joia? Bom, então é isso. Desejo a vocês um ótimo TCC, uma ótima apresentação e sucesso a todos. Valeu, gente!